Oferecimento LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo. Terça-feira, dia 17 de setembro, vamos meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele ia seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Hoje se encontram duas comitivas. Uma comitiva que acompanha a morte e a outra que acompanha a vida. Uma pobre viúva, seguida por seus familiares e amigos, levava o seu filho ao cemitério e, de repente, ver a multidão que ia com Jesus. As duas comitivas se cruzam e se param. E Jesus lhe diz à mãe que ia enterrar o seu filho: Não chores. Todos ficaram olhando Jesus, que não permanece indiferente à dor e ao sofrimento daquela pobre mãe, mas, pelo contrário, se compadece e lhes devolve a vida ao seu filho. E é que encontra em Jesus, encontrar nele a vida, pois Jesus disse de si mesmo: Eu sou a ressurreição e a vida. São Braulio de Saragossa escreve: A esperança da ressurreição deve nos confortar, porque voltaremos a ver no céu a quem perdemos aqui. Com a leitura do fragmento deste Evangelho, que nos fala da ressurreição do jovem de Naim, poderia salientar a divindade de Jesus e insistir nela, dizendo que somente Deus pode voltar um jovem à vida. Mas hoje preferiria salientar a sua humanidade, para não ver Jesus como um ser alheio, como um personagem tão diferente de nós, ou como alguém tão excessivamente importante, que não nos inspire a confiança que pode nos inspirar um bom amigo. Os cristãos devem saber imitar Jesus. Devemos pedir a Deus a graça de ser Cristo para os demais. Tomara que todo aquele que nos veja possa contemplar uma imagem viva de Jesus na terra. Quem via São Francisco de Assis, por exemplo, via a imagem viva de Jesus. Os santos são aqueles que levam Jesus nas suas palavras e obras, imitam seu modo de atuar e sua bondade. A nossa sociedade precisa de santos e você pode ser um deles, nós podemos ser um deles. De um lado, Jesus com um imenso grupo, todos aparentemente felizes, tranquilos e de bem com a vida. Já caminhavam por cerca de 38 quilômetros de Cafarnaum rumo a Jerusalém. A razão para tanta alegria consistia no fato dele ter curado e realizado muitos prodígios e milagres pelo caminho. Entre eles, vale lembrar a cura do empregado do centurião, cujo relato vivenciamos liturgicamente ontem. Por outro lado, subia, saindo de Naim, rumo a um local afastado, um grupo triste. A cena era de um funeral, pois o morto era conduzido no auge de sua juventude. Somando a isso, deixava neste mundo sua mãe, viúva, sem eira nem beira, largada ao próprio léu, esquecida e desamparada. Na verdade, morto
não era apenas o jovem deitado no esquife, mas também morta estava aquela pobre mulher. Essa imagem comoveu profundamente Jesus, que a olhou como ninguém havia feito antes, e ele entendeu que não poderia continuar seu caminho, indiferente àquele cenário cruel e desumano. Olhando no fundo dos seus olhos, Jesus certamente já podia vislumbrar que mais cedo ou mais tarde sua hora também chegaria e que mesmo não tendo ninguém para confortá-la, seu Pai podia fazê-lo, ao menos no plano espiritual. O mais urgente neste episódio não era levantar o adormecido do caixão, nem tampouco fazer isso para reforçar a fé e agariar aplausos do povo, senão para fazer abandonada, esquecida e relegada, entender que Deus não nos abandona, não nos deixa, não nos esquece, ainda que a cova esteja à nossa frente. O encontro de Jesus com a viúva de Naim acontece ainda hoje. Sim, todas as vezes que uma mãe acorre a ele desesperada, suplicando pelo filho, rebelde, ingrato, que não a ouve, porque descobriu que é dono do próprio nariz. Todas as vezes que a própria casa parece ser uma extensão real e concreta do inferno, todas as vezes que o dinheiro não consegue pagar todas as contas e a imaturidade se levanta em meio à penumbra da dificuldade. Ah, que dera antecedêssemos a partir deste episódio da vida de Jesus, que quem crê, semelhante àquela viúva, pode contar com a certeza de que nunca estará só. A morte não determina o fim, o ponto conclusivo, a meta alcançada, o percurso concluído. Não, ao contrário, com Jesus a morte tornou-se um veículo instrumental de salvação, uma ponte certa, real e concreta, que não admite saídas de emergência, pela qual todos um dia iremos passar. Todos um feliz e abençoado dia, lembrando à noite nos encontrar, seja na Catedral, na TV Sol, por meio da novena de Nossa Senhora da Guia. LK Veículos, Rua Manuel Mota, número 50, Monte Castelo. LK Veículos quer você de carro novo.